Olá, sejam então bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui da MDS Info eu quero mostrar para vocês algo bem interessante que vamos trabalhar então com filtros, né? E para isso eu preparei uma planilha aqui de vendedores onde eles vendem apartamento, casas, terrenos, enfim. E note que já de início o nome dos vendedores aqui estão em uma ordem aleatória, né? Então não existe um padrão certo para eles. Eu quero organizar primeiro os nomes. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui minha planilha inteira aqui. Selecionei a primeira linha, Ctrl Shift seta para baixo, fui até o final ali, e agora eu vou vir aqui em dados e tem um cara chamado classificar. Aqui tem a ordem crescente e decrescente. Vou clicar em ordem crescente e note que ele organizou para mim os nomes aqui então. Primeiro Leila, assim vai. Se fosse decrescente, né? Iria começar pelo outro nome ali. Então, tanto faz. Nesse caso, eu vou deixar assim mesmo, ordem crescente. Bom, outra coisa interessante é o seguinte. Eu tenho aqui do lado, né, um outro campo que eu preparei. Então, note que para mim, vindo do outro lado, eu tenho que vir aqui, arrastar e tudo mais. Eu não quero mais ter esse trabalho. Então, eu vou fazer algo mais fácil para facilitar a minha vida aqui. Eu espero que te ajude aí também. Eu vou selecionar as colunas que eu quero. Então, eu quero selecionar essas colunas aqui, né? E aqui em dados mesmo, né, eu tenho um cara chamado assim, agrupar. Então eu vou clicar em agrupar, né? E note que ele criou uma linha para mim com um sinal de menos, número 1, 2. E vamos ver o que isso faz. Vou clicar aqui no sinal de menos e note que ele sumiu, aquela parte sumiu. Tem só a outra parte aqui, certo? Se eu quiser que aquela outra parte volte, clico no sinal ali que ficou demais. E assim eu tenho o número 1, que faz a mesma coisa, e o número 2. Então eu não preciso mais arrastar para o lado. Então eu posso vir por aqui, e automaticamente todo lado aqui trabalhando. Então se você tem uma planilha muito extensa, aconselho você a trabalhar com isso. Existem mais coisas a este respeito, mas nesta aula nós não vamos trabalhar com isso, tá ok? Bom, vou fazer o seguinte. Para me tirar essa seleção aqui, vou selecionar novamente as colunas, vou vir aqui em desagrupar, né? E beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouquinho com filtros, então. Vou vir aqui, cliquei nessa célula, aqui em dados mesmo, tem um cara chamado filtro. Cliquei em filtro, né? E eu tenho aqui essas abas que surgem. Então eu vou clicar aqui na primeira aba, eu tenho aqui os nomes das pessoas. Como são poucos os nomes, eu posso simplesmente marcar essa opção selecionar tudo, ele desmarca para mim, e eu seleciono apenas um nome. Quando eu dou um OK aqui, fica somente os dados a respeito dessa pessoa. Para mim voltar, eu volto no mesmo local lá e selecionar tudo, né? Eu também poderia trabalhar diferente. Vou vir aqui e tem aqui, filtros de texto. Tem aqui igual a, diferente de, começar com, por exemplo, igual a. Olha só, eu quero tudo que é igual ao Marcos, né? Eu posso digitar, eu posso vir aqui e marcar por aqui, Marcos. Ou tem o E aqui, mas vou trabalhar com o. Ou tudo que é igual a, sei lá, vou pegar aqui a Cristina. Tudo que é igual a Cristina. Então vou dar um OK. E note que eu tenho somente os dados da Cristina e do Marcos aqui. É uma outra maneira, né, de eu fazer isso. Então selecionei tudo. Tal. E a mesma coisa eu encontro nos campos de valores e números aqui, por exemplo. Né? Poderia trabalhar dessa mesma maneira. Bom, eu também posso trabalhar de uma maneira avançada com isso. Vou desmarcar o filtro aqui e criar um filtro avançado. Quando eu criar um filtro avançado é bem simples. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui Ivonete e aluguel. A palavra Ivonete e aluguel. Então o que eu quero fazer? Aqui do lado eu copiei os títulos lá de cima. Vendedor, operação, tipo. São os títulos. Vou colocar no mesmo campo que está lá, por exemplo. Opa, errei. Vou pegar aqui o primeiro nome. Aqui. Isso. Aí. Coloquei no mesmo local que está. Então, por exemplo, lá eu tenho no campo vendedor eu tenho a palavra Cristina. No campo operação eu tenho a palavra aluguel. Poderia colocar outras palavras aqui, né? Então, neste caso, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele venha aqui, faça um filtro aqui, se baseando no quê? Se baseando nisso que eu acabei de colocar aqui e traga esse resultado aqui, nesse espaço para mim. Para isso acontecer, filtro avançado então. Olha só como é simples. Em dados mesmo, tem um filtro aqui, do lado tem a palavra avançado. Cliquei nela, ele está marcando a última seleção para mim aqui, mas eu vou apagar e vou fazer do zero aqui para que você entenda. Então a primeira coisa que ele pede é o intervalo da lista. São os dados onde ele vai filtrar. Então eu vou vir aqui,
e selecionei tudo isso aqui. E aqui eu tenho assim, ó, intervalo de critério, né? Vou apagar isso aqui. O que seria intervalo de critério? É o que ele vai filtrar lá, o que ele vai pesquisar. Então eu quero que ele pesquise por tudo isso aqui e traga para mim tudo que se refere a Cristina e aluguel. Então eu marquei os títulos aqui, né? Ele vai trazer tudo que se refere a Cristina e aluguel. Mas aonde ele vai trazer? Então eu vou vir aqui, ó, copiar para outro local. Vou vir aqui, vou apagar isso aqui e vou selecionar aonde eu quero que ele coloque para mim os dados. Então é aqui embaixo. Então vou dar um OK aqui e note que aqui do lado ele trouxe tudo que se refere a Cristina e aluguel. Tá vendo só que interessante? Bom, toda vez que eu quiser usar o filtro avançado, eu posso fazer dessa maneira ou criar uma macro, que é o que a gente vai fazer, né? Lembrando a você que se você pegar e criar uma macro e salvar sua planilha, pode ser que a hora que você for tentar utilizar essa macro não funcione. Você precisa salvar ela em um local apropriado, ou seja, um local confiável. Se você não faz ideia do que eu estou falando, se você não sabe criar um local confiável, clique nesse ícone que está aparecendo aí na sua tela aí, assista essa aula de local confiável que vai ser bem útil para você, tá ok? Bom, vou vir aqui e vou criar minha macro. Antes de eu criar, deixa eu apagar todos os dados que eu trouxe aqui. Né? Vou vir aqui. Bacana. Deixa eu apagar também essas palavrinhas aqui. E vou criar a minha macro fazendo da seguinte maneira. Lá em desenvolvedor, você que não está aparecendo no desenvolvedor aí, é bem simples. Ó. No Excel 2010, eu tenho esse campo em branco aqui, por exemplo. Né? Você poderia vir aqui, em exibição, por exemplo, campo em branco aqui. Ó. Botão direito em cima, personalizar faixa de opções. Aqui, neste campo, está aparecendo a palavra desenvolvedor. Se ela estiver desmarcada, aqui em cima não tem o desenvolvedor. Ok? Então marque ela, por favor. Uma outra maneira de você fazer isso, pode vir aqui em arquivos. Arquivos, opções. E aqui eu tenho, ó, personalizar faixa de opções. Vou clicar aqui e aqui tem um cara chamado desenvolvedor. Tá? Lá em guias principais. Ó, note isso, estou em guias principais. Tá? Tem o desenvolvedor aqui. Bom, nesse caso o meu já está ali. Vou fazer o seguinte. Em desenvolvedor, então, vou vir aqui em inserir. Aqui em inserir eu tenho a primeira opção que chama botão. Né? Botão de controle de formulário. Vou marcar, clicar nela aqui, vou desenhar um botão aqui e vou dar o nome que eu quero. Então, por exemplo, eu quero chamar esse de filtrar. Né? Filtrar. Feito isso, vou clicar em gravar. Já está o nome ali, eu poderia dar uma tecla de atalho para chamar essa macro, uma descrição, mas nesse caso não vou fazer nenhuma das coisas. Simplesmente vou deixar o nome, vou dar um OK aqui, está ali o botão, e a partir desse momento está sendo gravada a minha macro, né? A minha macro, para quem não sabe aí o que é uma macro é um sistema de gravação. Então tudo que eu fizer nesse momento ela vai gravar, e quando eu pedir para ela executar, ela vai executar o que ela gravou. Então muito cuidado para não cometer erros, senão toda vez que você executar a tua macro, ela vai cometer o mesmo erro, tá ok? Então nesse caso aqui, vou vir aqui, né? Vou vir aqui em dados, tenho aqui avançado, né? Vou pegar o mesmo campo de antes, que é tudo isso aqui, né? Poderia até pegar da seguinte maneira, ó, pegando a coluna, né? Selecionar tudo que eu posso colocar mais coisa embaixo. Intervalo do critério, né? Intervalo do critério que seria, nesse caso eu vou pegar só as duas linhas aqui, ó. Esse é o intervalo do critério. E copiar para outro local. Então vou selecionar só os títulos aqui. Beleza? E vou dar um OK. Note que ele trouxe para mim, ó, tudo, né? Porque não tem nenhum critério lá em cima. O que eu vou fazer agora? Vou clicar nesse botão que vai ficar mais ou menos nessa parte que é a tela. Então quero que minha macro pare mais ou menos assim. Aí eu vou clicar em parar a gravação. Eu posso vir aqui embaixo, do lado da palavra pronto aqui, ó. Pode ver que ali tem um botãozinho azul que se refere a macro. Posso clicar nele para parar a gravação, ou posso ir lá em exibição, vir aqui em macros, ó, e parar a gravação. Lá no mesmo. Certo? Então parei a gravação. Nesse caso, a minha macro já é esse botão aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou vir aqui em cima e vou clicar no botão. Ó. Note que ele trouxe para mim todos os campos novamente. Né? Eu vou mudar o botão aqui. Vou clicar em editar texto, botão direito editar texto. Vou colocar aqui filtrar. Beleza?
Eu vou apagar novamente ali e vou fazer diferente agora. Eu vou pegar uma palavra aqui, né? Então, por exemplo, aqui no campo endereço eu quero, no campo bairro, eu quero tudo que se refere ao centro, por exemplo. Então eu vou copiar a palavra centro aqui e vou colocar aqui em bairro. Beleza. Então, quero filtrar tudo que se refere ao centro para esse campo aqui. Então eu vou clicar em filtrar e note que eu tenho tudo que se refere ao centro. Beleza? Só que cada vez que eu faço isso, eu tenho que vir aqui, selecionar tudo e apagar, né? Eu posso criar uma outra macro para apagar isso aqui. Então, por exemplo, vou filtrar novamente, vou deixar aquilo ali. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, em vez de eu ir lá em desenvolvedor pegar um botão, vou vir aqui em inserir. Vou pegar aqui uma forma, ó. É diferente a minha macro. Vou pegar uma forma que pareça um botão, vou pegar esse aqui mesmo. Vou colocar assim, vou pegar uma... Vou escrever aqui limpar. Né? O nome aqui, na verdade, é indiferente, tá? Não faz diferença nenhuma. Mas nesse caso, eu quero deixar. Quero até escolher uma fonte para ele e tal. Assim. Beleza. Claro, se eu clicar não vai acontecer nada. Ó, né? Então eu vou criar a minha macro e vou atribuir a minha macro a essa forma aqui. Bem simples, olha só. Eu quero que essa macro limpe. Então eu vou vir aqui em desenvolvedor mesmo. Tem um cara chamado ali gravar macro. Vou clicar em gravar macro. Vou dar o nome de limpar. E vou dar um OK. Beleza. Nesse momento minha macro está sendo gravada. O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela venha neste campo aqui em cima, nesta linha aqui. Apague tudo que está ali, nessa linha somente, né? E venha aqui embaixo e também apague tudo. Ó. Beleza. Feito isso, eu quero que ela pare na tela mais ou menos aqui assim. É isso que eu quero que ela faça, né? Então, vou clicar aqui em parar a gravação. Beleza. Claro que se eu clicar aqui não está funcionando ainda, né? Porque eu não atribuí a minha macro a ele. Antes de atribuir, eu vou filtrar novamente aqui. Filtrar tudo, ó. Vem tudo. Isso, tem bastante coisa ali. Agora o que eu vou fazer? Botão direito em cima aqui na minha forma. Tem um cara chamado atribuir macro. Tem aqui o cara chamado limpar, que eu acabei de criar. E vou dar um OK. Feito isso, olha só. Se eu clicar em limpar, ele limpa agora para mim. Bem simples, né? Então, toda vez que eu quiser agora fazer uma pesquisa, por exemplo, quero uma pesquisar por loja. Loja pertence ao tipo, né? Então, eu vou lá em tipo, né? E vou colocar as lojas aqui. Vou clicar em filtrar. E ele me trouxe tudo que se refere às lojas. Olha só. Se eu clicar em limpar aqui, ele limpa para mim, pagando até aqui em cima. Beleza? Algo bem simples aí, espero ter ajudado vocês, tá ok? Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima aula aí da MDS Info. Tchau, tchau.